Olá, é um grande prazer, uma grande satisfação e uma grande honra poder estar aqui com você agora, compartilhando um pouquinho da minha experiência profissional ao longo dos últimos anos, na área de saúde quântica. O tema escolhido para mim foi o corpo, Como é que a gente deve se relacionar com o nosso corpo para ter uma vida melhor, uma saúde melhor, uma qualidade melhor, Então, o que acontece? Presta atenção já na temática que eu coloquei. O seu corpo e você. Quer dizer, o quanto do seu corpo corresponde a você? Quem é você? Muitas questões que me incomodavam um tempo atrás, eu fui procurando ao longo dos últimos anos entender. E a resposta melhor que eu encontrei sempre veio a partir da física quântica e da sua conexão com a saúde, que é o que chamamos de saúde quântica. Certo? E o que eu costumo ficar relativamente incomodado quando eu dou palestra, quando eu converso com algumas pessoas que procuram o meu trabalho, é justamente o seguinte: para pensar, nós estamos numa conferência mundial, nós estamos usando aí internet, temos celulares de último tipo, notebook, netbook, tudo aquilo que cresceu tecnologicamente algumas décadas para cá, e de repente quando você fala sobre saúde, que é uma coisa extremamente importante, é uma coisa que faz parte de nossas vidas, a meu ver, com maior importância do que um computador, do que uma internet, e nós não damos o devido respeito, a devida atenção com relação à evolução da ciência para podermos aplicar a essa saúde, a esse corpo. Então a minha ideia é justamente essa, trazer alguns conceitos diferentes, alguns conceitos novos para alguns, e já conhecidos de outros, mas de uma maneira mais aprofundada e mais detalhada. Pense você que é médico, que é dentista, que é fisioterapeuta, que é educador físico, que é nutricionista, enfim, não importa a área que você atue, está lá o corpo. Então não dá para você, em pleno 2016, falar sobre saúde sem conhecer de uma maneira mais correta sobre o veículo pelo qual a saúde se manifesta. Seja saúde, seja doença, seja desequilíbrio, enfim, é o veículo de manifestação. Então é isso, eu acabei separando dentro da gama de palestras, de material que eu tenho, algo que a gente possa aproveitar nesse curto espaço de tempo. Aliás, só para fazer uma brincadeirinha como os conceitos às vezes acabam sendo deturpados, se eu perguntar para a gente tentar aqui organizar o tempo da palestra, eu falar, aí galera, como é que está o tempo? A pessoa vai responder para mim, está chovendo, tem sol. Por quê? Porque as pessoas às vezes não têm uma noção correta sobre a física. Então, por exemplo, o tempo acaba virando clima e essa confusão. Agora imagine em outras questões, por exemplo, referente a átomo, referente à dualidade partícula-onda, referente a elétrons, fica ainda mais difícil. Então existe uma distância muito grande, certo? Mas foi só para descontrair um pouquinho, para ver como realmente os conceitos eles não são bem aplicados diante da sociedade. Então, voltando ao nosso contexto aqui, que é para falar sobre a parte de energia, vamos dizer assim, que você talvez não tenha tido acesso. Como você não teve acesso, como você não estudou isso, você tem uma tendência, como a grande maioria das pessoas, a achar que tudo que se refere à energia é místico, é esotérico, não é científico, não tem pesquisas. Então, para não se comprometer, para não ter que, de repente, estar lidando com situações não muito aceitas na sociedade, o que você faz? Então eu vou cuidar só do corpo físico. Espera aí, vou repetir. Corpo físico. Ou seja, o que você não sabe sobre a física, ou seja, o que você não sabe sobre a atuação dos mecanismos biofísicos no corpo podem estar atrapalhando os seus resultados profissionais. Aí você pode chegar para mim e falar assim, mas tá bom, tudo bem. Se você dominar a biofísica, pode ficar ótimo. Mas já tá ótimo, legal. Se você dominar a biofísica,
pode ficar excelente. É isso que eu estou tentando passar para vocês. Sabe por quê? Porque o que a gente estuda até hoje, de uma maneira geral, fica no nível de bioquímica, no nível de função, no nível de estrutura. Só que todo esse nível que é mais estudado, ele é como se fosse uma consequência de atuações biofísicas, de eventos biofísicos. Então não tem como, através de um nível superior, você explicar de uma maneira mais completa o que acontece antes. Entendeu? Então, se você entende o que acontece mais no nível biofísico, você vai entender melhor o que se refere ao nível bioquímico, ao nível de função, ao nível de estrutura e, consequentemente, no nível de saúde, de qualidade de vida, seja qual for a área de atuação que você tenha na saúde. Tá? Não é culpa sua, é que lembra naquela época, até de antes da faculdade, quando o professor chegava para você e falava assim, o corpo é formado por órgãos, os órgãos são formados por tecidos, os tecidos são formados por células, as células são formadas por átomos. Pronto, parava aí. Se você chegasse até esse ponto e respondesse isso numa prova, você tinha 10. Eu tirei alguns 10. Só que aquilo não me contentava. Eu precisava entender o que acontecia além daquele átomo. E isso eu só encontrei na física quântica. Por quê? Porque lá eu entendi que não existe essa dicotomia que eu tinha aprendido até então, que energia é uma coisa e matéria é outra. Como se tivesse uma aqui e outra aqui. É tudo a mesma coisa praticamente. A matéria é como se fosse um caso particular de manifestação da energia. Ficou claro isso? Outra coisa, como eu falei dos equipamentos, né, que usa-se hoje em dia, parte tecnológica, nós somos um equipamento, nós somos um aparato fantástico. Nós temos no nosso corpo transmutadores de energia do universo para o nosso corpo, como se eles captassem do universo e jogassem para o nosso corpo e isso atuasse na nossa fisiologia. Nós temos uma estrutura que é a glândula pineal, que transforma onda em partícula, também fazendo com que isso tenha implicações no nosso corpo e, consequentemente, na nossa saúde. E isso a gente não pode deixar de considerar mais em pleno 2016. Então, o nosso foco, eu acho que meu e dos outros palestrantes que estão aqui nesse congresso, é justamente fazer com que a sociedade acorde, os profissionais de saúde se voltem ao estudo das frequências para conseguir melhores resultados. Mas, enfim, vamos partir do ponto até onde você acredita. Eu acho que hoje todo mundo acredita nessa ordem que eu acabei de falar, né, agora há pouco, que o corpo é formado por órgãos, que é formado por tecidos, que é formado por células e que é formado por átomos. É até onde os nossos professores iam, certo? Então isso praticamente se convencionou. Só que então eu vou falar o seguinte, vamos para mais uma etapa? De que é formado o átomo? Você já parou para pensar? Então eu vou te responder agora. Aliás, vou fazer até melhor. Presta atenção nessa imagem. Prestou atenção nessa porcentagem? 99,99999%. É bastante, é muito. Pois é, essa é a porcentagem, é a proporção de vazio que existe dentro do seu átomo, que é a unidade que te forma, que te compõe. Então fica a pergunta, em essência, você é formado de quê? Pensando nos conceitos anteriores, você ia pensar, vamos fazer uma imagem assim, que você é composta por tijolinhos. Imagine que você seja um edifício formado por tijolos. Tijolos maciços, tijolos concretos. Porque você acredita que você é formado por matéria e não tem nada de vazio. Esse é o conceito que você tem. A partir de agora, você vai ter que pensar diferente. Se você sabe que o seu átomo é formado por vazio e atua de maneira quântica, não tem por que você se prender a esse antigo modelo. Você tem que imaginar o seguinte. Agora, esse edifício que era formado por tijolos, imagine que os tijolos que compõem esse edifício são formados por energia.
Por vazio. Isso já choca um pouco aquilo que a gente aprendeu, mas isso já é comprovado pela ciência. Não sou eu que estou lançando agora no Congresso. Aliás, isso é sabido há muito tempo. Além disso, é como esses átomos fossem trocados, eles são mudados constantemente. Em média, a cada 3 meses, mais de 90%, 95% dos átomos que compunham esse edifício já não compõem mais hoje em dia. Tá? Por exemplo, essa estrutura que você está vendo aqui falando com vocês, vamos pensar assim, há 3, 4 meses atrás, nenhum átomo que me compõe hoje. E eu sou o mesmo Daniel. Não é estranho isso? Você é a mesma coisa do outro lado da tela. Nenhum átomo que te compunha há um tempo atrás, hoje faz parte de você. Agora, o que faz com que você tenha essa similaridade, você tenha esse mesmo padrão? Você já pensou nisso? É justamente essa estrutura que a gente estuda na física quântica. Porque nós somos, na verdade, como superposições de estruturas com densidades e com vibrações diferentes. Tá? E uma delas, eu acho que aqui não cabe citar nomes, deixa isso para outras palestras ao longo do ano, porque, como eu disse, o nosso tempo é curto. Mas é o seguinte, é como se você tivesse uma estrutura que funcionasse como um modelo organizador biológico, que vai sempre estar trazendo para você, devido à sua frequência, átomos muito parecidos com aquele que você tinha. Então isso te gera um padrão existencial. Mas aí que está a grande sacada. Da forma como você atua, você atrai uma determinada gama de átomos. Se você muda a sua forma de atuar, a sua forma de pensar, os seus hábitos, principalmente os seus pensamentos, a sua forma de encarar a vida, você acaba vibrando em uma frequência diferente. Logo, você vai atrair átomos diferentes e vai mudar a sua estrutura. Isso, a meu ver, é muito mais mágico, muito mais bonito do que muita tecnologia que hoje você sabe manipular. Só que na prática você acaba não fazendo. E acaba não melhorando a sua saúde simplesmente por desconhecimento. E você que é profissional da saúde acaba não conseguindo atuar tão bem com relação ao seu paciente, também por esse mesmo desconhecimento. Então pense nisso. Pense que você é capaz de fazer com que o seu paciente, a sua família e você mesmo altere através de mudanças de padrão, forma de pensar, hábitos de vida, enfim, atitudes. Você muda a sua estrutura física. Você muda em sequência, como eu tinha dito, você vai mudando a sua célula, que vai mudando os seus tecidos, que vai mudando os seus órgãos, que vai mudar o seu corpo, que vai mudar a sua função e a sua forma de atuar. Deixa eu aproveitar para passar um exemplo para vocês que eu acho legal, com o qual eu consigo fazer as pessoas entenderem um pouquinho mais essa coisa da mudança dos átomos. Procure imaginar uma cachoeira. Imagine que você esteja visitando uma cachoeira, porque lá tem um fluxo muito grande, né? Então você consegue ver movimento. Em nós você já não consegue ver tanto esse movimento. Enfim, chega lá, você tira uma foto dessa cachoeira. Passados alguns meses, você vai lá e tira uma foto de novo. Você, pegando aquela foto antiga e pegando aquela que você tirou um tempo depois, se você colocar uma ao lado da outra, ou então se você chegar para uma pessoa que nem conhece e colocar uma ao lado da outra, provavelmente ela vai conseguir identificar como sendo a mesma cachoeira. Só que olha que interessante, se nenhum átomo dela que existia na primeira foto existe na segunda, como é que você consegue identificar como sendo a mesma cachoeira? É isso que acontece conosco. Se a gente pudesse tirar várias fotos sequenciais e comparar, nós conseguimos nos identificar. É a mesma pessoa, a mesma pessoa, a mesma pessoa, a mesma pessoa, enfim. Só que se nenhum átomo dela, provavelmente depois de um tempo, se repete, você já pensou nisso? Qual é o padrão? O que é que faz você ter essa similaridade, que é muito melhor do que identidade, né? Nós deveríamos ter uma carteira de similaridade,
né? Porque nós não somos idênticos, nós somos similares a um tempo anterior, a alguns dias anteriores. Então isso eu acho que facilita. E isso, como você pode ver, é movimento. Isso tem a ver com movimento. O movimento da cachoeira, nós temos o nosso movimento que se chama homeostase. É como se fosse um estado de equilíbrio entre aqueles eventos que ocorrem em nós, que tendem a perturbar o organismo, e aqueles que tendem a mantê-lo em ordem, em bom funcionamento. Então esse equilíbrio, ó, esse vai para lá, esse vai para cá, esse muda para cá, muda para lá. Percebeu qual é o movimento que eu acabo fazendo aqui, até instintivamente, para mostrar para vocês? É uma onda. Percebeu? E isso ocorre em várias situações. Então, por exemplo, você é mais razão ou mais emoção em determinado momento. Então vamos lá, oscilei razão, emoção, e outras situações onde nós oscilamos, né? Nós variamos, às vezes de humor, enfim, percebe essa variação? Então isso é movimento, isso é onda, isso é frequência. E qual é a melhor maneira que existe de nós interferirmos, no caso que nós queremos positivamente, sobre frequência? É com outra frequência. É com terapia frequencial, tratamento vibracional. Aí, você mexendo na frequência, você vai acabar ajustando todos aqueles milhões de reações químicas por segundo que nós temos, né? Cada uma dependendo de um padrão específico de informação que tem origem na própria consciência. Como é que você vai melhorar cada uma de maneira específica? Não dá. Mas se você muda a frequência, todas elas se ajustam automaticamente e tem reflexo nos outros níveis de corpo que nós temos. Eu vou tentar resumir isso de uma maneira mais simples, é mais ou menos assim, ó. Tudo que se movimenta mais devagarzinho, fica mais fácil de você ver, fica mais fácil de você enxergar. Então, no seu corpo, tudo que está na velocidade inferior à velocidade da luz, ela vai fazer parte do espaço-tempo positivo. Você enxerga, você interage mais fácil. Tudo aquilo que se movimenta mais rápido, o nosso aparato orgânico tem mais dificuldade de captar. Então imagine algo que é acima da velocidade da luz. Então tudo que está acima da velocidade da luz e que se refere ao nosso corpo, ela está no que se chama espaço-tempo negativo. São estruturas muito mais sutis, mas que também fazem parte de nós. Aí já fica mais difícil acreditar em mim, porque você não vê. Então tudo bem, eu entendo. Muitos têm que ver para crer. Então eu vou tentar fazer o seguinte. Dá uma olhada nessa imagem. Presta atenção que aquilo que a gente capta com o nosso olho, né, que é óbvio é o que a gente vê, depende do comprimento de onda. Dentro dos vários comprimentos de onda que existem, que a medida é em nanômetros, veja só o quão pequenininho que é o espectro das coisas que a gente consegue ver em relação às coisas que a gente não consegue ver. Quer dizer, o que existe e nós não vemos é muito mais do que aquilo que nós vemos. Entendeu? Então, até a título de brincadeira, viu como tem coisas que não dá para ver? Então você viu como tem coisas que interferem na gente o tempo inteiro, até alheios à nossa vontade, né? E a gente fica meio suscetível a isso, né? Esse movimento de vai, de volta, de frequência. Mas nós não podemos ficar à mercê disso. Tem algumas coisas que nós podemos fazer para controlar esse equilíbrio dinâmico, né? Como eu disse, uma das formas é a frequência. Outra forma que é muito comum, que muita gente fala e às vezes não estudou esse mecanismo anatomofisiológico que rege, é a atividade física. Percebeu como hoje em dia fala, faz exercício que é bom, faz exercício que te ajuda, exercício é bom. Agora você se perguntou por que é bom? Você entendeu o mecanismo envolvido nesse processo de ser bom? Acho que não. Quando eu estudei a parte de atividade física, eu encontrei uma semelhança muito grande na forma como, às vezes, a saúde e doença interferem na homeostase e assim como o exercício interfere na homeostase. Por exemplo, quando eu faço atividade física, eu gero uma espécie de estresse no meu organismo. Aí o organismo ele vai tender
a se recuperar desse estresse. E isso é o efeito que nós buscamos, é essa melhora. Esse conceito não bate um pouquinho com o conceito que eu disse anteriormente, que existem situações onde tendem a manter o equilíbrio e perturbar? Pois é, o equilíbrio, o exercício, ele não é um dos fatores que, em princípio, tende a melhorar. Ele primeiro tende a perturbar, acredite ou não. Quer dizer, isso me permitiu colocar dentro da minha hipótese de trabalho como se fosse uma, vamos chamar assim, claro, guardadas as devidas proporções, como uma doença em menor grau. Ou seja, ele gera um desequilíbrio nessa homeostase e o que nós temos como melhora é o que, não o que ele causa, mas sim a resposta que o nosso organismo dá a esse estresse que nós impomos a ele. Viu só que interessante isso? Vou falar de novo. Não importa o que o exercício faz. O importante é o como o organismo responde ao que o exercício faz. O importante é você estar com o mecanismo compensatório ajustado. Ou seja, a melhor estética, a melhor performance, os melhores resultados, o melhor funcionamento, tudo não depende só diretamente do que é imposto ao organismo, mas sim de como o organismo responde ao que é imposto a ele. E para isso nós temos ferramentas. Como eu falei, um organismo com melhor frequência, mais equilibrado em melhores condições, ele vai ser um organismo com um pouco mais de estética, para o atleta um pouco mais de performance, para o cidadão comum um pouco mais de funcionalidade. Percebe a diferença? Então, claro que é importante você saber dosar, isso é muito importante, dosar o exercício, dosar as quantidades, mas você tem que cuidar daquele instrumento que está recebendo isso. Você tem que melhorar a sua condição de resposta. E olha outra coisa bacana, outro gancho que existe do exercício físico, né, dentro dessa comparação que eu fiz com uma doença em menor grau. Dentro da área da saúde, eu fui criado, mas ouvindo sobre homeopatia, devido à influência dos meus pais, né? E existe aquela lei do semelhante cura o semelhante. Para quem entende de homeopatia, de saúde quântica, de terapia vibracional, sabe do que eu estou falando. Analisa comigo no exercício. Tem uma pessoa que chega para mim e fala assim, nossa, eu não estou muito bem condicionado. Então, entre outros fatores, o que ele vai ter? De repente, um batimento cardíaco mais elevado, que é uma característica da pessoa não tão condicionada. Então, o que eu vou fazer para que ele melhore? Eu vou colocar ele diante de uma atividade, por exemplo, que vai fazer com que, durante essa execução, seu batimento suba. Durante a execução, o exercício faz com que você aumente esse batimento. Então, analisa. Ele já tinha ele alto, mas você coloca um semelhante. E esse semelhante vai curar aquele sintoma semelhante. E você vai ter o quê? Uma redução da frequência cardíaca, que é justamente uma melhora do condicionamento. Claro, entre outros fatores, não é só isso, mas é uma forma de entender. Quer mais um exemplo do semelhante curando o semelhante na atividade física, no exercício? A pessoa tem pouca massa muscular. Aí ela vai fazer um exercício para querer ter mais massa muscular, para ter ganho. Ela vai fazer a musculação. Muita gente pensa que a melhora, que o ganho está durante a execução. Então, estou fazendo o exercício, estou ganhando massa. Não. Depois do exercício, nós temos primeiramente o catabolismo, tá? Para que depois haja o anabolismo. Não vem o crescimento primeiro. Primeiro você tem uma perda e depois, como uma resposta, mais uma vez, do organismo, como um mecanismo compensatório, como uma supercompensação, como uma restauração ampliada, nós temos o ganho. Acompanhe comigo no gráfico, que fica mais fácil para você entender. Primeiro, você tem a pouca musculatura, vamos chamar assim, que seria
o problema? Você aplica um exercício que vai fazer com que você perca um pouco mais ainda, que seria o semelhante. E aí, logo a seguir, você vai ter o ganho, que é a cura. Parou para pensar? Imagine o seguinte, imagine como se o exercício que você está aplicando seja como uma biodisponibilidade. Você está aplicando, você está ofertando, você está oferecendo para o seu organismo. Mas grande parte da sua resposta tem a ver com a biorreceptividade, que é como o seu organismo recebe e como ele responde a isso. E uma das formas principais de você melhorar esse tipo de resposta é a adequação da frequência. É mais uma vez a terapia vibracional, são as essências vibracionais sendo utilizadas como uma forma de melhora de resposta, que é o que eu chamo de suplementação quântica. É você usar o quântico para ter aquele efeito dos suplementos, porque os suplementos convencionais que você usa, como eu disse, eles já atuam num nível acima do biofísico, não acima no sentido de melhor. Por exemplo, o melhor termo seria dizer que o nível biofísico está num nível anterior ao dos suplementos que você está habituado. Então, se você está mexendo nesse nível e não mexe no biofísico que está antes, você perde uma grande chance de ter um resultado ainda melhor do que você está obtendo. Entendeu? Agora, se você tem uma suplementação bacana nesse nível e a parte biofísica, enquanto suplementação quântica, está dando suporte para essa suplementação já no nível bioquímico, você tem um show de respostas. Você vai minimizar lesões, você vai aumentar muito a sua performance. Quem busca estética vai melhorar muito a estética. E outra coisa que é bacana você analisar dentro dessa dinâmica de imposição de sobrecarga, de anabolismo, de catabolismo, veja o seguinte, olha o movimento. Nós estamos aqui nesse nível. Primeiro temos o catabolismo, depois temos o anabolismo. Temos o catabolismo, anabolismo, catabolismo, anabolismo. Enfim, mais uma vez, o que eu fiz aqui? Uma onda. É mais uma vez a questão frequencial que nos cerca. Entendeu? Tudo tem a ver com frequência, com vibração. Por isso é mais um motivo que eu afirmo que você pode trabalhar com frequências e deve trabalhar com frequências para ter melhores resultados. Seja você atleta ou não. O cidadão normal vai ter uma melhor resposta orgânica. O atleta vai ter melhor performance. Isso é fantástico. Nossos atletas, se começarem a utilizar a questão da biofísica, coisa que não é feita até hoje, por desconhecimento ou por falta de cultura, nós conseguiremos estar à frente de muitos outros atletas. Né, de muitos outros países, teremos resultados muito mais atraentes, muito mais expressivos, né, porque teremos organismos melhores atuando nas modalidades, entendeu? Isso é importante. Mas vamos voltar à questão saúde, que é o que realmente nos trouxe até aqui. Hoje existe uma interpretação muito errada sobre justamente o que se esperar do exercício físico. Nós somos muito cobrados, né? Nós temos aquele estereótipo e queremos a qualquer custo estarmos fortes, estarmos musculosos e não entendemos a verdadeira função dos músculos, porque a musculação ou o trabalho, né, de exercícios, a finalidade seria qual? Trabalhar melhor as capacidades do seu músculo. Mas você já se perguntou quais as capacidades do seu músculo que você está deixando de lado em detrimento a essas que a sociedade tem imposto para você? O seu corpo tem uma função extremamente importante, né, como eu disse no início da palestra, como instrumento de manifestação de saúde. Ou seja, nós temos que parar de enxergar o corpo como um fim em si mesmo. Você tem que passar a entender
o corpo como ele sendo um instrumento para uma finalidade maior. Usar ele como meio, como ferramenta. Entender qual é a função dele, qual é a função da gordura, por exemplo. Você vê as pessoas perdendo gordura, querendo perder gordura a todo custo, sem se dar conta que existe uma função que ela está exercendo. Então, por exemplo, eu vou tentar citar uma questão que foi discutida num congresso onde eu tive a oportunidade de frequentar. Uma menina nova, ela teve um episódio de ser assediada, de ser incomodada do ponto de vista sexual por ser muito bonita, por ser esteticamente atraente. E o que aconteceu? Isso gerou um trauma nela. Como mecanismo compensatório, o corpo, para protegê-la de determinados ataques, entre aspas, criou uma estrutura onde talvez não fosse tão atraente e ela engordou. Entendeu? Então imagine o que está envolvido com a questão gordura. Não é apenas uma estrutura morta, ela tem uma determinada função. Então o Daniel está dizendo que é para todos estarmos gordos e não cuidarmos disso. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou querendo dizer que você tem que entender por que houve aquele acúmulo em determinada região, em que circunstância ocorreu aquilo. Porque quando você melhora a questão emocional referente a esse acúmulo, aí sim você pode perdê-la sem nenhum prejuízo maior à sua saúde e ao seu equilíbrio. A musculatura entra aí também. Entra nesse sentido. Por quê? Porque que voluntariamente você faz exercício? Porque você vai criar uma estrutura de proteção a estruturas mais importantes. Então, por exemplo, se você tem determinados conteúdos emocionais com os quais você está lidando na sua família, no seu trabalho, que vão de repente influenciar o seu coração, vão influenciar o seu pulmão, vão influenciar os seus rins. Enfim, algumas estruturas que hierarquicamente seriam mais importantes, né, do que o músculo. O seu organismo vai entender essa hierarquia e vai falar assim: para que eu proteja coração, para que eu proteja pulmão, para que eu proteja rim, fígado, estômago, etc., eu vou fazer com que essa musculatura absorva essa questão. Não deixe chegar até esse nível que seria mais perigoso. Entendeu? Então, se você não tem essa estrutura, você acaba tendo que criar. E o músculo não se cria sozinho. Então, sem querer, você acaba acumulando uma outra forma de reserva energética, uma outra forma de proteção que o seu corpo vai usar para tentar minimizar outras questões mais importantes. Que é algo mais ou menos como você está vendo representado aí na sua tela e que nós convencionamos chamar de gordura. Agora, se voluntariamente, além da questão de direcionamento do pensamento, quer dizer, você vai ter uma frequência melhor porque você está fazendo voluntariamente, você está buscando criar em você mesmo uma estrutura de proteção, uma estrutura de melhor funcionamento que se chama músculo. E o próprio sarcômero, ele tem como base, né, o DNA, que o DNA ele vai acabar formando as suas células, né? E o DNA tem a informação do todo. É aquela situação do holograma. Se você pegar, por exemplo, falar para mim assim, uma panela grande não cabe na pequena, a pequena cabe na grande. Isso, no mundo físico, tudo bem. Mas quando você pensa no quântico, o grande, o imenso, o enorme, cabe no pequeno. De que forma? Através de informação. O seu DNA, como uma estrutura minúscula, pequena, ela tem informação do todo, de você inteiro. E isso vai contra aquilo que você aprendeu. É o pequeno contendo o grande. Mas ele sabe, ele tem a informação sobre o seu todo. Então ele sabe como te proteger, ele sabe quais as questões emocionais que estão te atrapalhando. Ele conversa com o seu coração, ele conversa com o seu fígado, ele conversa com o seu rim
Através de informações. Ele conversa com o seu estômago, enfim. Existe uma intercomunicação, uma interligação que você não está acostumado a estudar, mas isso existe. Então, quando ele entra em ação, ele começa a te proteger de uma série de coisas. Só que também você não pode sobrecarregá-lo. Que são casos, por exemplo, tem pessoas que chegam até mim e falam: eu estou com dor aqui, muscular, com problema, com fibromialgia, com isso. Na minha forma de entender, o que é isso? Ele, de tanto fazer essa função de tentar te proteger, ele acaba sofrendo o problema, sofrendo a consequência de tanto trabalho. Trabalho na hora da tensão, trabalho na hora do estresse, você sempre tenso, né? Então o que acaba acontecendo? E eu não estou falando só desses músculos, não, eu estou falando da musculatura como um todo. Então, se você der um valor diferenciado, você trabalhar o seu músculo como uma forma de melhorar a sua qualidade de vida, de usar o exercício dessa forma, não estou dizendo que as outras formas não sejam válidas, mas essa é uma das que eu mais tenho visto dar efeito, dar resultado, porque ela se sobrepõe à estética. Você não vai estar só bonito perante a sociedade, você vai estar bonito para você. Você vai estar bem com você. E isso é saúde. Saúde é estar bem consigo próprio. Claro que se estiver bem com o seu próximo, com a sociedade, tudo bem. Mas você, primeiramente, para estar bem com todo o contexto que te envolve, tem que estar bem com você mesmo. Põe isso na sua cabeça. E até, inclusive, você estando bem, quando você vai para a atividade física, você faz o exercício, como eu já expliquei anteriormente, a resposta a ele vai ser melhor. Você vai estar sendo mais harmônico. Então, me ocorreu até a questão da frequência cardíaca, que eu já citei como exemplo na hora de falar sobre o semelhante cura o semelhante, mas eu lembrei de uma outra situação que também é legal sobre a frequência cardíaca. Quando a gente analisa, faz uma avaliação, ou então observa a atuação das pessoas que estão fazendo atividade física, né? É muito comum você ver, né? Estou com a frequência cardíaca em tanto. Não, ela está alta, ela está baixa, ela está dentro da zona alvo. Não, ela está fora. Nessa zona ela vai estar tendo um melhor condicionamento. Não, nessa zona ela vai ter uma melhor perda de gordura, enfim. Tá? Uma coisa que pouco eu vi ou nunca vi falar, eu que procuro defender isso nas minhas palestras, nos meus cursos, é também a forma, porque, por exemplo, você pode estar, vamos chutar aí que a hora que a pessoa está com, 80 batimentos por minuto, considera que ela esteja com 80 batimentos por minuto. O batimento dela pode estar numa situação de caos e também de coerência, que tem a ver com as ondas que são geradas. Então, por exemplo, se ela está fazendo um exercício, o batimento está lá 80, mas ela está tranquila, ela está serena, ela está feliz ali. O que acontece? Esses 80 batimentos cardíacos por minuto, elas estão de uma forma que a gente chama de coerência. Então é muito mais interessante ela estar numa coerência do que numa frequência, numa onda que seja semelhante ao caos. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma imagem aqui só para que você entenda. Deu para entender? Outro exemplo também que você pode compreender melhor essa ilustração é o seguinte, imagine você com um batimento cardíaco bem alto, mas assim, ele bem alto, quando você está no final de uma maratona, vencendo, ou simplesmente conseguindo finalizar, né, depois de um ano de trabalho, um ano de treinos, ou então num jogo, onde você disputou um campeonato inteiro ali, está vencendo. Então o que acontece? Dentro desse contexto, né, você tendo a frequência mesmo alta, você tem um padrão de coerência. Ao passo que se você tiver com a frequência alta, ali ofegante, por quê? Porque tem um cachorro atrás de você, ou porque tem um bandido atrás de você, né? E você com a mesma frequência do que no jogo, você está emitindo um padrão que nós chamamos de caos. E tem muita diferença. E eu percebo que ninguém considera isso.
Tá? Então, mesmo diante dessas oscilações, dessas variações de estado de espírito que nós temos, nós vamos lidar, né, dentro ou da academia ou dentro dos nossos consultórios, nós vamos lidar com diferentes situações emocionais. E isso, inclusive, me lembrou de um artigo que eu estudei, um trabalho bem interessante, que eu tive contato um tempo atrás, comparando os movimentos, né, as lesões pelos movimentos de um digitador, de digitadores normalmente que usavam no ambiente de trabalho esse tipo de movimento, associado ao pianista, que também usava esse tipo de movimento, só que numa situação de música, de elevação de alma, vamos chamar assim. O índice de lesões na pessoa que estava no computador era muito maior. Aí você vai falar, mas espera aí, esse aqui ele fazia isso aqui durante X horas. Durante as mesmas X horas, o pianista também fazia isso aqui. Onde está a diferença? Justamente no que eu disse anteriormente. O trabalhador, quase sempre ele está digitando assim, nossa, eu tenho prazo, eu tenho cobrança, eu tenho pressão, eu preciso acabar isso logo, daqui a pouco meu patrão está aqui. Então, essa emissão mental associada ao movimento gera um resultado. O outro que estava lá, muitas vezes voluntariamente, no momento de prazer, ou mesmo o pianista que trabalha profissionalmente, por opção, estava lá no movimento de elevação de alma, no momento de elevação de alma, fazendo o mesmo movimento. E tinha muito menos lesões, praticamente zero. E por falar em lesão, né, vou aproveitar esse pouquinho de tempo que ainda me resta para falar um pouquinho para os atletas, né, que sempre me perguntam, vira e mexe, entram em contato para ver como a física quântica pode melhorar a performance, pode melhorar o tempo de recuperação de uma lesão. Então vamos lá. É o seguinte, vamos partir daquela minha linha de pesquisa. Se você submete um corpo a uma determinada carga, isso é importante, mas o que manda não é essa carga, é a resposta do corpo. Se você melhora a resposta do corpo, você consegue aplicar cargas mais próximas. Então, por exemplo, se você tivesse que esperar um pouquinho mais de tempo, tá, para aplicar uma nova carga de treino, para que a pessoa tenha um resultado que ela quer, sei lá, numa competição, seja numa Olimpíada, seja numa Copa, seja no Mundial, ou seja uma competição regional, enfim. Se você está fazendo um trabalho sério, você sabe que você tem que estar bem naquele momento. Então você trabalha em cima de prazos. Então pensa bem, imagine que você possa, através desse reequilibrar, de melhorar a resposta, você aproximar os pontos de aplicação de carga. Se você consegue fazer com que aquele mecanismo de supercompensação, de restauração, se dê de forma mais rápida para aquela mesma sobrecarga que você tinha, caso você não usasse a essência vibracional, você já está tendo um lucro. Se você faz isso de maneira constante, você vai conseguir ter um resultado mais rápido e com muito mais segurança. Olha só que bacana para você aí que de repente é técnico de um atleta de alto nível, que você que trabalha num clube, ou você que é atleta mesmo e bola o seu treino com capricho para tentar um resultado mesmo em nível não mundial, vamos dizer assim. E já é uma chance que você tenha a mais. Isso sem falar na questão da longevidade, da duração que o atleta vai ter na modalidade esportiva dele, né? Então, por exemplo, se ele fosse de repente até os 30, de repente ele pode estar chegando até os 32. Aquele que chegaria nos 33, ele pode estar chegando nos 35, ainda competindo. Aquele que chegaria nos 38, de repente chegar até o 40 com uma condição boa. Então, isso é legal. A gente tem pessoas que gostariam de continuar no esporte por mais tempo. Então, fica essa ideia. Então, você abre o leque de opções. Se você quiser ter performance, dá para a gente te ajudar com a biofísica quântica. Se você quiser melhorar suas lesões, tanto diminuir a incidência, como depois recuperá-las, dá para fazer com a biofísica quântica. Se você quiser só ter um dia a dia legal, uma qualidade de vida legal, dá para fazer com a biofísica quântica.
Agora cabe o seguinte, fica difícil eu falar biofísica quântica, aplicação, usar e de repente você não entender como. Hoje, a melhor forma que eu encontrei é através de indutores e moduladores frequenciais. Poxa, Daniel, o que é isso? São produtos que existem tanto de forma sublingual como em géis. Então você consegue transportar, né, você consegue fazer com que aquela frequência que está encapsulada vá do produto para dentro do seu corpo. Olha essa tecnologia. Isso é muito importante. E você às vezes está nem sabendo que existe. Aí você vai falar assim, poxa, mas isso é difícil, isso é fácil, nunca vi isso. Faz uma analogia assim, ó, simples. Antigamente, para você mudar o canal da sua TV, você tem que levantar e fisicamente lá ter o contato, apertar o botão, mudar o canal. Hoje em dia você tem o controle remoto, quer dizer, você põe uma frequência certa aqui, você altera lá. A distância, não precisa ter uma ação física, né, de caminhar, de chegar até o local. Ela é como uma ressonância. Você emite uma frequência aqui que entra em ressonância lá. Isso na TV. No seu corpo é possível dessa forma. Usando também outro exemplo atual para facilitar como é que seria a atuação desses moduladores e indutores, seria mais ou menos assim. Você sabe que tem uma onda de Wi-Fi, você tem toda uma transmissão de Wi-Fi no ar, no espaço. Se você tem um celular velho, ou se você tem um telefone comum, ou de fio, ou se você tem qualquer tipo de aparelho que não tem aquela configuração específica para captar aquele sinal, não adianta nada. Aí você vai dizer que o sinal não existe? Não é que o sinal não existe, é que a estrutura não é apta a captar aquilo que está disponível. Da mesma forma, somos nós em relação ao universo. Se você se comportar igual a um celular antigo, velho, você não vai captar essas ondas mais legais que conseguem fazer você ter funções mais bacanas, funções mais legais, mais produtivas. Entendeu? E justamente esses moduladores e indutores é como se eles transformassem você de um celular antigo, de um smartphone, para um smartphone legal. Quer dizer, como se te desse um upgrade. Aí você consegue emitir uma frequência legal que vai ressonar com tudo aquilo que está à sua volta. E aí você vai ter mais funções. Eu acho que assim dá para entender. É claro que é uma brincadeira, é um jeito mais fácil, tá? Mas o assunto é seríssimo. Dá para você conseguir melhorar muito. Acredita em mim. Pois é isso que eu podia fazer por você. Passar aquilo que eu tenho de melhor, conseguir, dentro de um tempo curto que eu tinha, extrair e resumir toda a história de uma vida em cima de saúde quântica e atividade física. Então, eu agradeço se você conseguiu ficar aqui até agora e gostaria de finalizar com um trecho do TCC de uma pós que eu terminei em 2001, né, que era mais ou menos o seguinte. Atuando sobre os desequilíbrios dinâmicos do dia a dia, o exercício é capaz de melhorar a vida sob muitos aspectos. É como nos submetermos voluntariamente a diversas situações semelhantes aos problemas do dia a dia, como um teste para que nos tornemos mais aptos à luta diária. No exercício, assim como na vida, a posição que se assume agora determina o nosso destino, ou seja, como seremos no futuro. Sem suor, sem esforço e sem superarmos nossas limitações a cada dia, nunca estaremos felizes com a nossa aparência e com a nossa postura, seja ela física ou psíquica, e poderemos ser considerados, entre aspas, doentes. Se algo não dá certo, se não estamos felizes, principalmente com o que mostramos aos outros e a nós mesmos, devemos olhar para o espelho, mas principalmente para o espelho interior, e nele conseguir enxergar quais exercícios e principalmente quais atitudes, tanto físicas como mentais, temos que mudar para que nossa imagem refletida nos agrade e nos traga, sobretudo, felicidade. Terminando um ciclo de treinos, no caso, iniciamos outro, porém em um nível mais avançado. Ou seja, vivemos várias vezes a mesma situação, porém num outro estágio evolutivo. Cada vez mais fortes
e cada vez mais aptos a alcançar aquilo que temos por objetivo. Suamos, sofremos, erramos, caímos, nos machucamos durante o treino muitas vezes e durante a vida também. Mas se tivermos certeza de onde queremos chegar e acreditamos nisso, nos levantamos, retomamos nossa jornada e poderemos estar no topo do pódio ao final de cada dia. Para isso, é importante que a atividade física seja realizada objetivando, além da estética, uma melhora na estrutura emocional e psíquica, pois, embora o corpo físico seja um meio através do qual as faculdades mais elevadas podem se manifestar no mundo material, a manutenção de sua saúde não pode tornar-se um fim em si mesmo. Me emocionei ao dizer porque, além de passar um pouquinho da minha experiência, um pouquinho da minha alma foi durante esse período. Obrigado, até a próxima.